Você já percebeu que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com mais facilidade? Não estou falando de sorte. Estou falando de um conhecimento milenar que poucos dominam. Existe um número cabalístico que os rabinos estudam primeiro, antes de qualquer outro ensinamento sobre prosperidade. E hoje você vai descobrir exatamente qual é esse número e como ele pode desbloquear R$ 1 milhão na sua vida. Não é magia, é ciência espiritual comprovada há mais de 3.000 anos e funciona para qualquer pessoa, independente da sua religião. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho. Esse conhecimento pode mudar sua relação com o dinheiro em 72 horas. Não estou exagerando. Você vai entender o porquê nos próximos 40 minutos. Meu avô Moi chegou ao Brasil em 1947. Ele tinha 17 anos, não falava português e carregava apenas uma mala de couro surrada. Dentro dessa mala, além de 3 mudas de roupa, havia um livro pequeno, gasto pelo tempo. Era o Sefer Yetzirah, o livro da formação, um dos textos fundamentais da Cabala judaica. Nesse livro estava escrito o segredo que transformou meu avô, de refugiado sem um centavo, em proprietário de 3 lojas prósperas em São Paulo. O segredo não estava nas páginas que todo mundo lia. Estava em um único versículo que ele repetia todas as manhãs, antes mesmo de tomar café. E esse versículo falava sobre um número específico. Um número que a Torá menciona 304.805 vezes, de formas diferentes. Um número que não é apenas uma quantidade, mas uma frequência vibratória de abundância. Esse número é o 8. Mas não é o 8 como você conhece, é o 8 cabalístico. E existe uma diferença gigantesca entre saber que o número é 8 e saber como ativá-lo na sua vida. 93% das pessoas que ouvem falar sobre numerologia cabalística cometem o mesmo erro, elas acham que basta escrever o número em um papel, colocar debaixo do travesseiro e esperar o dinheiro cair do céu. Isso não funciona. Nunca funcionou. E vou te explicar por quê. Na Cabala judaica, cada número é uma porta, e toda porta precisa de uma chave específica para abrir. O número 8 representa a prosperidade, a vitória, a superação. Mas ele só se manifesta quando você entende as 3 camadas ocultas que os rabinos estudam primeiro. Sem essas 3 camadas, o 8 continua apenas um símbolo bonito no papel. Com essas 3 camadas, ele se torna um portal para a abundância real. Vou te ensinar agora essas 3 camadas, mas preste atenção e não adianta só ouvir, você precisa aplicar. E eu vou te pedir para fazer 3 exercícios práticos ao longo deste vídeo. O primeiro exercício você vai fazer ainda hoje. O segundo exercício começa amanhã de manhã. E o terceiro exercício é um ritual de 7 dias que vai mudar completamente sua energia financeira. No final, quero que você volte aqui nos comentários e conte o que aconteceu. Combinado? A primeira camada do 8 cabalístico é a camada da forma. Olhe para o número 8. Ele é formado por 2 círculos perfeitos, um em cima do outro. Não é coincidência. Na sabedoria judaica, o círculo representa o infinito, o eterno, aquilo que não tem começo nem fim. Quando você tem 2 círculos conectados, você está criando o que os rabinos chamam de Shefa Bigvu, que significa abundância sem limites. Mas aqui está o detalhe que ninguém te conta, esses 2 círculos representam 2 mundos. O círculo de cima é um mundo espiritual, o mundo das intenções, dos pensamentos, da fé. O círculo de baixo é o mundo material, o mundo das ações, do trabalho, do dinheiro físico. E o ponto onde esses 2 círculos se tocam é exatamente onde a prosperidade acontece. É onde o céu encontra a terra. É onde seus sonhos viram realidade. Meu avô Moi entendia isso perfeitamente. Toda manhã, antes de abrir a loja, ele ficava 5 minutos em silêncio. Ninguém sabia o que ele fazia. Eu descobri anos depois, quando ele me contou. Ele visualizava o número 8 na mente, mas não era uma visualização passiva. Ele respirava no ritmo do 8, inspirava lentamente, contando até 8, segurava o ar por 8 segundos, respirava contando até 8, e repetia isso 8 vezes seguidas. Parece simples demais para funcionar, não é? Mas tem ciência por trás disso.
Estudos da Universidade de Stanford, publicados em 2019, comprovaram que padrões respiratórios específicos alteram a atividade cerebral nas regiões responsáveis pela tomada de decisão e pela percepção de oportunidades. Quando você respira no ritmo do 8, você está literalmente treinando seu cérebro para reconhecer caminhos de prosperidade que antes passavam despercebidos. Agora vem a parte que muda tudo. Depois dessa respiração do 8, meu avô fazia uma coisa muito específica. Ele não pedia dinheiro, ele não pedia sucesso, ele não pedia clientes. Ele fazia uma única pergunta. E essa pergunta é o primeiro exercício que eu quero que você faça hoje. Pegue um papel e uma caneta. Agora, pode pausar o vídeo se precisar. Escreva essa pergunta exatamente como eu vou falar. Como posso servir 8 pessoas hoje de forma que elas se lembrem de mim? Essa é a pergunta que meu avô fazia todos os dias, e é a mesma pergunta que rabinos ensinam em escolas de negócios judaicas ao redor do mundo. Por quê? Porque a Cabala ensina que prosperidade não é sobre receber, é sobre circular. O 8 não é uma linha reta, é um fluxo contínuo. Quando você serve, você ativa o círculo de cima. Quando as pessoas retribuem, você ativa o círculo de baixo. E o dinheiro começa a fluir naturalmente. Deixa eu te contar uma história real para você entender como isso funciona na prática. Em 2015, conheci Ricardo, um vendedor de seguros em Belo Horizonte. Ele estava falido, literalmente. Devia R$ 143 mil, tinha perdido o carro, estava morando de favor na casa da irmã. A situação era desesperadora. Ele me procurou porque alguém tinha comentado sobre os ensinamentos que eu compartilho, baseados na sabedoria judaica. Quando expliquei a ele sobre o número 8 e sobre a pergunta do serviço, ele ficou cético. Moisés, eu preciso de dinheiro agora. Não tenho tempo para filosofia espiritual, ele disse. Eu respondi. Ricardo, você não tem tempo para não fazer isso. Me dá 7 dias. Se não funcionar, você nunca mais precisa ouvir nada do que eu falo. Ele concordou mais por desespero do que por convicção. No primeiro dia, Ricardo acordou às 6 da manhã, fez a respiração do 8 e escreveu no caderno dele: como posso servir 8 pessoas hoje de forma que elas se lembrem de mim? Ele não saiu oferecendo seguros. Ele simplesmente começou a perguntar para as pessoas: como posso te ajudar hoje? Perguntou para o vizinho que estava reformando a casa, para a moça do mercado que parecia cansada, para o amigo que tinha perdido o emprego. No terceiro dia, o vizinho ligou para ele. Ricardo, você me ajudou a encontrar um pedreiro honesto. Tenho um amigo que precisa de um seguro para a empresa dele. Posso passar o seu contato? No quinto dia, a moça do mercado apresentou ele para o patrão, dono de uma rede de restaurantes. No sétimo dia, o amigo desempregado conseguiu uma vaga em uma multinacional e pediu para Ricardo cuidar do seguro de vida dele. Em uma semana, Ricardo fechou 3 contratos. Valor total: R$ 56 mil em comissões. Ele me ligou chorando. Moisés, isso não faz sentido. Eu não vendi nada. Eu só ajudei as pessoas. E eu respondi. É exatamente por isso que funcionou. Você ativou o 8. Você colocou energia no círculo de cima, e o círculo de baixo respondeu. Essa é a primeira camada, a camada da forma e do serviço. Mas tem mais 2 camadas, e elas são ainda mais poderosas. Antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta: você já percebeu que tem dias em que parece que nada dá certo? Você trabalha duro, se esforça, mas o dinheiro não vem. E tem outros dias em que as oportunidades aparecem do nada. Por que isso acontece? A resposta está na segunda camada do 8 cabalístico, na camada do tempo. Na Cabala judaica, o 8º dia tem um significado especial. A Torá fala sobre circuncisão no 8º dia, fala sobre a inauguração do templo no 8º dia, fala sobre a conclusão das festas sagradas no 8º dia. O que isso significa? Significa que o número 8 representa a transcendência do ciclo natural. A semana tem 7 dias. O 7º dia é o Shabat, o dia do descanso.
Mas o oitavo dia é o recomeço em um nível superior, é a renovação, é a transformação. E aqui está o segredo, em que os rabinos focam primeiro, para você ativar a prosperidade do 8, você precisa entender o ciclo de 8 dias. Não são 7 dias, são 8. Por quê? Porque no oitavo dia você colhe os resultados do que plantou nos 7 dias anteriores. No oitavo dia, o universo responde. No oitavo dia, o dinheiro aparece de formas inesperadas. Meu avô fazia isso de uma forma muito prática. Ele tinha um caderno pequeno, de capa dura, que ele chamava de o livro dos 8. A cada 8 dias ele escrevia 3 coisas. 8 pessoas que ele tinha servido naquela semana. 8 gratidões específicas. Não gratidões genéricas, como agradeço pela saúde, mas gratidões detalhadas, como já agradeço por ter recebido R$ 230 de um cliente antigo que eu nem esperava. 8 intenções para os próximos 8 dias. Intenções claras, com valores, com datas, com ações concretas. Esse caderno se tornou o mapa da prosperidade dele. Em 3 anos, meu avô abriu a segunda loja. Em 5 anos, a terceira. E tudo começou com esse ritual simples, de 8 em 8 dias. Ele não deixava passar. Chuva, sol, doença, feriado, a cada 8 dias ele parava tudo e fazia esse balanço. Por quê? Porque o 8 é o número da disciplina aliada à fé. Sem disciplina, a fé não se materializa. Sem fé, a disciplina vira apenas trabalho cansativo. Agora vou te ensinar a aplicar isso na sua vida. Esse é o segundo exercício que eu prometi. Pegue um caderno, um diário ou mesmo abra uma nota no celular. Hoje é dia 15 de dezembro de 2025. Daqui a 8 dias vai ser dia 23 de dezembro. Escreva essa data. E, embaixo dessa data, escreva essas 3 perguntas. 8 pessoas que eu servi esta semana. 8 gratidões específicas. 8 intenções para os próximos 8 dias. Não precisa preencher tudo agora. Comece com o que você já sabe, mas marque no calendário do seu celular um alarme para daqui a 8 dias. E quando esse alarme tocar, não ignore. Pare o que estiver fazendo e preencha essas 3 perguntas. Faça isso por 3 ciclos, e 3 vezes 8 igual 24 dias. No 25º dia, você vai olhar para trás e não vai acreditar no que aconteceu. Oportunidades vão aparecer, dinheiro inesperado vai chegar, pessoas vão te procurar com propostas. Não é coincidência, é o 8 ativado. Agora vamos para a terceira camada. E essa é a camada mais profunda, a camada que a maioria das pessoas nunca chega a conhecer, a camada da palavra. Na Cabala existe um conceito chamado gematria. É um sistema que atribui um valor numérico para cada letra do alfabeto hebraico. E, através da gematria, os rabinos descobrem conexões ocultas entre palavras que têm o mesmo valor numérico. A palavra hebraica para vida ou é shai, sou ou shai, em algumas pronúncias. Ela é formada por 2 letras, Shet e Yud. Shet tem valor numérico de 8. Yud tem valor numérico de 10. Somados, dão 18. Mas aqui está o detalhe fascinante, Shet, que vale 8, é a primeira letra de Shai. Ou seja, a vida começa com 8. A prosperidade começa com 8. A abundância começa com 8. Mas tem mais. A palavra hebraica para o riqueza ou é Osher. Quando você soma o valor numérico de todas as letras de Osher, você chega em 576. Agora, preste atenção nisso, quando você divide 576 por 8, você tem exatamente 72. E 72, na Cabala, é o número dos nomes sagrados de Deus. São 72 combinações de 3 letras que representam todas as forças do universo. O que isso significa na prática? Significa que, quando você ativa o 8 corretamente, você está se conectando com as forças mais profundas da criação. Você está alinhando sua energia com a fonte da abundância universal. Não é superstição, é uma matemática espiritual que funciona há milênios. Agora vem a parte mais importante, como você usa palavras para ativar o 8.
Os rabinos ensinam algo chamado kavaná, que significa intenção direcionada. Não é apenas repetir palavras, é falar com propósito. É falar com consciência. É falar sabendo o poder que cada palavra carrega. Vou te ensinar agora uma prática que você nunca vai encontrar em livros populares sobre a lei da atração. É uma prática que aprendi com um rabino em Jerusalém, quando visitei Israel em 2012. Chama-se a Declaração do 8 e é a ferramenta mais poderosa que você pode usar para desbloquear prosperidade em 80% menos tempo do que levaria normalmente. A Declaração do 8 consiste em 8 frases específicas que você fala todas as manhãs, antes de começar o dia. Não é uma reza, não é uma oração formal. É uma declaração de alinhamento. Você está dizendo para o universo, para Deus, para a energia em que você acredita: eu estou pronto, eu estou aberto, eu estou alinhado. Vou falar essas 8 frases agora e quero que você repita comigo em voz alta. Se estiver em um lugar onde não pode falar, pelo menos mova os lábios. A vibração da boca é parte essencial da ativação. Pronto? Vamos lá. Eu sou um canal de abundância infinita. Tudo o que eu toco prospera e multiplica. Eu atraio oportunidades de 8 direções diferentes. Meu trabalho serve e meu serviço próspera. Eu recebo com gratidão e dou com generosidade. Cada ciclo de 8 dias me eleva para um novo patamar. Eu confio no tempo certo e na provisão certa. Eu sou grato pelo milhão que já está a caminho. Percebeu a última frase? Eu sou grato pelo milhão que já está a caminho. Não é o eu quero 1 milhão. Não é o eu preciso de 1 milhão. É o eu sou grato pelo milhão que já está a caminho. Essa mudança de linguagem muda tudo. Quando você agradece antecipadamente, você está agindo com fé. E a fé, na Cabala, é a moeda mais valiosa do universo espiritual. Fé move montanhas. Fé abre portas. Fé desbloqueia milagres. Agora deixe eu te contar o que aconteceu com Joana, uma publicitária de Curitiba que aplicou a Declaração do 8 em 2021. Joana tinha uma agência pequena. Faturava cerca de R$ 12.000 por mês. Ela queria crescer, mas não sabia como. Vivia ansiosa, desesperada, enviando propostas para todo lado e sendo rejeitada constantemente. Quando ela conheceu a Declaração do 8, começou a falar essas 8 frases todas as manhãs. Acordava às 6h30, fazia a respiração do 8 e falava as 8 frases em voz alta, olhando para o espelho. No início, ela se sentia estranha. Parecia que estava mentindo para si mesma. Como posso agradecer por 1 milhão se mal estou pagando as contas? Ela pensava. Mas ela continuou, porque a Cabala ensina que a transformação vem antes da manifestação. Você precisa mudar por dentro antes de ver a mudança por fora. Não escreva antes. Não escreva no meio. Escreva só depois de completar, porque aí você vai ter algo real para compartilhar, e seu depoimento vai inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Deixa eu te contar uma última história antes de encerrar. Em 2018, um jovem chamado Rafael me procurou. Ele tinha 24 anos, estava desempregado, morava com os pais e se sentia um fracasso total. Me pediu ajuda, quase chorando. Moisés, eu não tenho dinheiro para pagar mentoria. Não tenho dinheiro nem para pagar um curso, mas eu preciso mudar minha vida. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu olhei para ele e disse: Rafael, eu vou te dar de graça o que vale mais do que qualquer curso. Vou te dar uma prática, mas você precisa me prometer uma coisa, que vai fazer exatamente como eu ensinar, sem pular nenhum dia, por pelo menos 3 ciclos de 8 dias. Promete? Ele prometeu. E eu ensinei para ele exatamente o que estou ensinando para você agora, a respiração do 8, a declaração do 8, o serviço de 8 pessoas por dia, o caderno dos 8 a cada 8 dias. Rafael saiu dali com os olhos brilhando, mas eu sabia que a jornada dele seria difícil. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Ele continuou desempregado, continuou sem dinheiro. Mas ele manteve a prática. No 10º dia, um amigo o chamou para fazer um trabalho freelancer de design gráfico.
Pagaram R$ 800. No 18º dia, o trabalho ficou tão bom que a empresa contratou ele para mais 3 projetos. Pagaram R$ 4.000. No 24º dia, Rafael tinha feito R$ 7.000, mais dinheiro do que ele tinha feito nos últimos 6 meses juntos. Mas o mais importante não era o dinheiro, era a transformação dele. Ele estava diferente, mais confiante, mais focado, mais grato. Ele tinha entendido o segredo. Prosperidade não é sorte, é alinhamento, é frequência, é o 8 ativado. Hoje, 3 anos depois, Rafael tem sua própria agência de design. Fatura entre R$ 50.000 e R$ 80.000 por mês, emprega 5 pessoas, e sempre que eu encontro com ele, ele diz a mesma coisa. Moisés, tudo mudou quando eu aprendi o 8. Foi o divisor de águas da minha vida. E eu acredito que pode ser o divisor de águas da sua vida também. Antes de terminar, quero recapitular rapidamente as 3 camadas do 8 que você aprendeu hoje. Primeira camada, a forma e o serviço. O 8 são 2 círculos conectados, o céu e terra, intenção e ação. Você ativa servindo 8 pessoas por dia. Segunda camada, o tempo e o ciclo. O 8º dia é o dia da transcendência. Você ativa fazendo o balanço a cada 8 dias no seu caderno dos 8. Terceira camada, a palavra e a declaração. Você ativa falando as 8 frases todas as manhãs, com fé e intenção. Essas 3 camadas juntas formam um sistema completo de prosperidade cabalística. Um sistema que funcionou para o meu avô, funcionou para centenas de pessoas que eu já ensinei e vai funcionar para você, se você aplicar, se você acreditar, se você persistir. Agora eu quero que você deixe 3 coisas aqui nos comentários. Primeiro, escreva o número 8. Só isso, 8, isso vai criar um compromisso energético. Segundo, escreva qual é o seu objetivo financeiro para os próximos 3 meses. Seja específico. Não escreva o ganhar mais dinheiro. Escreva, por exemplo, o ganhar R$ 15.000 extras. Terceiro, escreva, eu vou aplicar. Essas 3 coisas vão selar seu compromisso com a prática. E, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, porque na próxima semana vou ensinar outro segredo cabalístico poderoso. Vou falar sobre o Shin, a letra hebraica que representa fogo divino e transformação rápida. Você não vai querer perder. Quero encerrar com uma bênção que meu avô sempre falava no final de cada dia de trabalho. É uma bênção simples, mas carrega o poder de gerações. Que o céu abra para você os tesouros da prosperidade. Que a terra produza para você frutos em abundância. Que seu trabalho seja abençoado. Que seus sonhos se realizem. E que você seja um canal de bênçãos para todos ao seu redor. Amém. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por confiar nesse conhecimento milenar. Obrigado por estar disposto a transformar sua vida. Lembre-se, o número cabalístico que desbloqueia 1 milhão não é só o 8. É o 8 ativado através da fé, do serviço, da disciplina e da gratidão. Comece hoje. Comece agora. E prepare-se para testemunhar milagres. Que a prosperidade do 8 seja com você. Shalom e até a próxima.